Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. Seja sobre a sua vida a graça do Senhor, nosso Deus. Espero que você tenha tido um domingo abençoado pelo Senhor, esse domingo no qual os cristãos relembraram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o fato mais importante da humanidade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando com você agora, através do seu aparelho de TV, ou no seu computador, no seu celular. Muito bom poder, mais uma vez, compartilhar com você daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Você que está assistindo esse vídeo e ainda não é membro da igreja, você que está chegando agora, você que já faz parte da nossa lista de transmissão, foi adicionado recentemente, é uma alegria estar com você nesse momento também. Eu fico muito feliz por saber que você tem participado da igreja conosco, tem gostado da igreja, tem se alimentado da palavra de Deus, e assim que o Senhor permitir que nós voltemos a nos reunir coletivamente, será uma alegria não só ter você conosco, mas conhecer você pessoalmente, e quem sabe fazer aquela visitinha, tomar aquele cafezinho com você. Pois bem, nós estamos estudando todo domingo à noite algumas orações da Bíblia e estamos entendendo essas orações à luz desse novo tema que estamos abordando, as orações que Deus gostaria de ouvir. E hoje eu gostaria de pensar com você sobre mais uma oração. A oração feita pelo homem mais sábio que já pisou nessa terra. É claro que, excetuando o Senhor Jesus, que era muito mais do que um homem, é o próprio Deus que veio até nós e assumiu a forma corpórea. Mas, em se tratando de seres humanos, o homem mais sábio que já pisou sobre a face da terra. Você sabe qual é? É isso mesmo, Salomão. Aqui, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 4 até o versículo 10, eu gostaria de meditar com você. É claro que nós vamos nos utilizar nessa abordagem de outros versículos, mas eu gostaria de pensar nesses 10 versículos do capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, e nós vamos analisar essa oração feita pelo rei Salomão. Mas, nesse momento, eu gostaria de orar com você e também te convidar a louvar o Senhor com o nosso irmão Rodolfo. Nosso irmão gravou louvores ao Senhor e nós louvaremos ao Senhor com o nosso irmão Rodolfo. Mas primeiro, vamos fazer uma oração? Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que nesta hora, quando vamos estudar a tua palavra, o Senhor fale conosco e que possamos chegar ao fim desse estudo convictos daquilo que precisamos corrigir nas nossas orações para que o Senhor se agrade delas. Ó Deus, nós queremos que assim como o Senhor se agradou da oração de Salomão, o Senhor também se agrade das nossas orações. Dá-nos sabedoria para tal. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com nosso irmão Rodolfo. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Roberta. Eu queria compartilhar uma música com vocês, um momento de dificuldade, um momento em que muitas pessoas estão passando por muitas questões, mas independente de tudo, o mais importante é sabermos que Ele está conosco. Sabermos que a gente tem um Deus, que a gente pode confiar que Ele sempre disse que estaria conosco na tempestade, na dificuldade. Então, vamos adorar esse Deus. Disses que nunca me deixaria. Disses que a vida me abalaria. Disses que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me
minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, eis a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços que seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Então, meu irmão, segura nas mãos do Senhor nesse momento e caminhe com Ele. Amém? Amém. Glórias ao Senhor que está conosco. Quando o mundo cai ao nosso redor, quando as dificuldades batem à nossa porta, temos para quem correr. Podemos orar, podemos pedir o auxílio do Senhor, e embora nós enfrentemos muitas dificuldades nesse mundo, o Senhor está conosco. Que realmente você tenha essa certeza e essa convicção no seu coração da presença do Senhor entre nós. Vamos ler então o texto que eu disse, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, 4 a 10. Assim nos diz a palavra do Senhor. A minha versão é Almeida, século 21, mas você pode acompanhar aí na sua versão, na sua tradução. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeão, porque aquele era o principal dos altares. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Ali, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Versículo 6. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração. E tu conservaste esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, ó Senhor meu Deus, tu estabeleceste teu servo como rei em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou muito novo e não sei comandar o povo na guerra. Teu servo está no meio do teu povo escolhido, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, de tão grande que é.
Dá a teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? Agora preste atenção no versículo 10. O Senhor se agradou de Salomão ter pedido tal coisa. O Senhor se agradou da oração de Salomão. Nós estamos abordando isso desde domingo passado, à noite. Nós estamos pensando em algumas orações na Bíblia que foram respondidas pelo Senhor, orações que agradaram a Deus. Por que é que nós estamos abordando isso? Porque o povo de Deus é um povo que ora. Com certeza você deve ter orado muito essa semana. Nós temos tido a oportunidade de orarmos a Deus e falarmos com Deus. Esse é um dos privilégios que o Senhor Jesus Cristo nos deu a partir do momento que aquele véu foi rasgado com a sua morte. Aquilo simbolizou que o acesso a Deus estava liberado, tendo como intermediário o Senhor Jesus. Por isso que toda oração, preste atenção, toda oração precisa ser feita em nome de Jesus, senão Deus não vai ouvir. Porque é somente pela intermediação de Jesus Cristo é que eu tenho livre acesso ao Pai. A partir daquele momento, os homens agora não precisavam de intermediários humanos. É por isso que uma das bandeiras defendidas pela Reforma Protestante e pelas Escrituras, principalmente, é o sacerdócio universal dos crentes. O que isso significa? Significa que eu e você somos os nossos próprios sacerdotes diante de Deus. O papel do sacerdote era servir de intermediário entre o povo e Deus. Então as pessoas falavam com o sacerdote, que por sua vez falava com Deus. As pessoas entregavam ao sacerdote os seus sacrifícios, que por sua vez entregava-os a Deus. A figura do sacerdote no Antigo Testamento é algo muito, muito forte, porque ele era o mediador, o intermediário entre os homens e Deus. No Novo Testamento, depois que Cristo morre, ressuscita e é levado aos céus, agora cada crente é um sacerdote. Cada crente tem o privilégio de entrar na presença de Deus. E nós fazemos isso principalmente pela oração. O nosso sumo sacerdote está lá, à direita de Deus, intercedendo por nós. Mas aqui, neste mundo no qual estamos e nos encontramos, nós temos essa responsabilidade de não apenas orar ao Senhor por nós mesmos, mas também orarmos e intercedermos por aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor e não têm esse privilégio. Então, todos nós oramos, todos nós apresentamos a Deus as nossas petições, mas nós precisamos aprender a orar. Lembre-se que certa vez os discípulos chegaram diante de Jesus e pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Eles reconheceram que a oração deles era deficiente, assim como nós devemos reconhecer que as nossas orações também são deficientes. E nada melhor do que aprender com a Bíblia, com os personagens da Bíblia que oraram e foram aprovados por Deus, o jeito correto de orar. E aqui estamos diante de mais uma oração. De forma diferente, aqui Deus aparece para Salomão em sonhos. Você pode ver isso quando ele foi oferecer sacrifícios em Gibeão. Foi nesse lugar onde Josué orou e a lua e o sol, não é? Se deteve naquele lugar muito importante para a história de Israel. Aqui Salomão foi oferecer sacrifícios a Deus e de noite ele sonha e o Senhor lhe aparece no sonho e dá a ele a oportunidade de pedir o que ele desejasse. Veja só o versículo 5. Ali o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. O que você pediria a Deus se o Senhor aparecesse para você e lhe perguntasse: o que você quer que eu te dê? Qual seria o seu pedido? Qual seria a sua oração?
ou quais seriam os seus pedidos, porque eu acredito que você não perderia essa oportunidade. O que é que você pediria para Deus? Se Deus te desse carta branca para pedir o que você quisesse, sejamos sinceros, o que é que nós pediríamos a Deus? Eu tenho certeza que nós apresentaríamos para Ele uma lista contendo todos os nossos desejos. Eu creio nisso. Pois bem, ele dá, essa oportunidade para Salomão. Ele diz: Salomão, pede o que você quer que eu te dê. Interessante, é claro que o Senhor já sabia o que Salomão ia pedir, mas isso ficou registrado para nos ensinar muitas coisas. Eu gostaria de pensar com você sobre pelo menos 5 coisas presentes nessa oração de Salomão. A primeira delas está logo no versículo de número 6. Salomão reconhece que foi por causa da fidelidade, justiça e retidão de coração de seu pai Davi que Deus agia com grande benevolência para com ele. Deus é galardoador dos que o buscam e procuram fazer a sua vontade. É o que está aqui no versículo de número 6. Tu foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração, e tu conservaste essa grande bondade e lhe deste um filho que se lhe assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Depois nós vamos ver na oração de Salomão, está aqui no versículo de número 6 ainda, na segunda parte, nós vamos ver que Salomão tinha convicção de que foi o Senhor que permitiu que ele estivesse agora na condição de rei. Veja só, lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Em terceiro, ele admite humildemente a sua deficiência. Veja só o que vai dizer aqui no versículo de número 3. Mas eu sou muito novo e não sei comandar o povo na guerra. Salomão não é altivo, Salomão não ora com altivez de espírito, ele reconhece a sua incapacidade, é claro que ele era incapaz, como qualquer um de nós somos incapazes de realizarmos a obra de Deus, só realizamos porque o Senhor nos capacita para isso. Versículo 8, parte 4, ele reconhece sua responsabilidade, o povo era muito numeroso, e o Senhor o havia elegido para governá-lo. Israel era uma nação numerosíssima, uma nação imensa, não é? E Salomão reconhecia isso. Aqui no versículo de número 9 é o pedido de Salomão. É o ponto central de sua oração. Veja só o que ele vai pedir. Dá a teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso, não é? Ele continua com seu raciocínio e pede aquilo de que mais necessitava. Ele pede um coração compreensivo para julgar o povo, para discernir prudentemente entre o bem e o mal. Que pedido maravilhoso, que oração maravilhosa. Tanto é que no versículo 10, a Bíblia diz: o Senhor se agradou de Salomão ter pedido tal coisa. Será que quando nós oramos e terminamos a nossa oração, o versículo 10 se encaixa na nossa vida? E o Senhor se agradou do pastor Alex ter pedido tal coisa. E o Senhor se agradou do irmão Fernando ter pedido tal coisa. E o Senhor se agradou do irmão Márcio ter pedido tal coisa. E você poderia colocar o seu nome aqui. Será que quando você termina de orar, a oração que você fez era a oração que Deus gostaria de ouvir? Nós temos que pensar nisso. Porque oração não é simplesmente o abrir da boca e o balbuciar de palavras. Oração não pode ser algo simplesmente realizado pelo fato disso ser o que se espera de um cristão. Eu não posso orar pelo simples fato de orar. Eu preciso orar entendendo a minha necessidade de orar.
E a minha oração, ela precisa vir acompanhada de algumas características importantes para que eu realmente possa me encaixar no versículo 10 do capítulo 3, aqui do primeiro livro dos Reis. E eu vejo aqui nessa oração de Salomão uma coisa muito importante que precisa estar presente nas nossas orações, querido irmão e querida irmã. Preciso orar em sintonia com a vontade de Deus. A minha oração precisa ser uma oração cujos elementos estejam em sintonia com a vontade de Deus. Há um texto muito interessante aqui no primeira carta de João, que João diz aqui, vamos ler, primeira carta de João, se você puder abrir comigo a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João. Ele escreveu 3 cartas, está lá no finalzinho da Bíblia, depois das cartas de Pedro. Primeira carta de João, aqui no capítulo 5, isso mesmo, capítulo 5. Veja só a partir do versículo 14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15. Se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe temos pedido. Ou seja, não adianta você orar e na sua oração você desejar que a sua vontade, que aquilo que você quer seja feito simplesmente porque você orou ao Senhor. É importante orar ao Senhor? Claro que é. É importante colocarmos diante de Deus as nossas questões e abrirmos o nosso coração? Claro que sim. Mas eu preciso entender a vontade de Deus para construir as minhas orações em torno disso. Eu tenho visto, e é impossível não ver, e é impossível não ouvir, determinadas orações que são feitas hoje pelo povo de Deus, que eu digo para você com toda certeza, muitas orações não estão de acordo com a vontade de Deus. Orações egoístas, orações onde o personagem principal é aquele que ora e não aquele que ouve. Observe que Salomão o tempo todo ele está se direcionando, ele está se dirigindo para Deus na sua oração e ele está colocando Deus como personagem principal da sua oração. Aqui no versículo 6, tu foste muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração, e tu conservaste esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no teu trono, como se vê nesse dia. Veja só o versículo 7. Agora, Senhor meu Deus, tu estabeleceste teu servo como rei em lugar de Davi. Observe que o tempo todo Salomão está reconhecendo a grandeza de Deus. Ele está reconhecendo que o grande responsável por tudo era o Senhor. E quando Salomão vai, depois de fazer as suas considerações, ele vai fazer a sua petição aqui no versículo 9, dá a teu servo entendimento para julgar o teu grande povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? É óbvio que dentro desse sistema de monarquia, Deus iria usar reis que se assentassem no trono. E esses reis precisavam entender que eles não estavam governando um mero povo, eles estavam governando o povo do Senhor. E para lidar com isso, ele precisava de sabedoria. Eu tenho certeza, meus amados irmãos, que quando tivermos diante de nós a compreensão, a percepção da grandeza, a dimensão desse povo de Deus hoje que se chama igreja e as responsabilidades que Deus tem colocado diante de nós para conduzir esse povo. Eu estou agora pregando, estou aqui diante da palavra de Deus aberta, sendo exposta, e eu estou falando com muitos líderes da igreja.
Há muitos líderes da igreja agora, nesse momento, ouvindo essa pregação. Você que é líder, meu irmão, minha irmã, você que lidera algum ministério na igreja, você já parou para pensar na responsabilidade que Deus colocou diante de nós? E aqui eu me incluo, porque eu sou o seu líder. Você acha que é realmente fácil eu simplesmente conduzir a igreja de Cristo? Claro que não. O que conduz a igreja de Cristo não é um diploma na parede. O que conduz a igreja não são os anos de estudo que o pastor tem. E olha que eu estudei muito tempo. Eu estudo desde o ano de 2008, ou seja, há 12 anos eu estou estudando ininterruptamente. Nesse exato momento agora, eu estou fazendo um curso à distância, um curso que dura 3 anos. Depois eu quero me aprimorar mais ainda, quero fazer uma pós-graduação, quem sabe, e continuar buscando esse crescimento, essa preparação para conduzir o povo do Senhor com responsabilidade. Mas não é só isso, não é apenas um diploma, um conhecimento acadêmico que me habilita a conduzir a Igreja de Cristo ou um ministério na Igreja de Cristo. Mas quem me capacita, quem me habilita a isso é o Senhor. Você que tem pessoas debaixo da sua liderança, você já parou para pensar na responsabilidade que você tem? Será que é fácil conduzir o ministério infantil da igreja? Será que é fácil liderar o ministério de administração da igreja? Será que é fácil liderar o corpo diaconal da igreja? Será que é fácil liderar uma classe de escola bíblica dominical? Se você tem dentro do seu coração a percepção da dimensão, da grandeza da obra de Deus, da igreja de Deus, eu tenho certeza que assim como eu, você se considera incapaz. Considera-se incapaz. Então nossas orações precisam começar daí, reconhecendo a nossa incapacidade de fazer, a nossa incapacidade de realizar e reconhecendo principalmente que o responsável por tudo é Deus. Você não teria o que você tem, você não seria o que você é se o Senhor não estivesse com você. Você acha que o seu sucesso profissional ele é proveniente dos seus anos de estudo, ou da sua dedicação, ou das notas que você tira na faculdade, e agora você está podendo trabalhar e implementar tudo aquilo que você aprendeu, e por conta disso você está sendo um profissional de sucesso? Claro que não. Tiago 1,17 diz uma coisa muito importante. Lá diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Salomão estava consciente: Senhor, eu não tenho condições de conduzir esse povo, eu preciso de sabedoria, eu não vou fugir à minha responsabilidade. O Senhor me colocou aqui e eu quero cumprir essa missão com maestria, com seriedade, com responsabilidade, com capricho, com dedicação, mas eu não consigo por mim mesmo, porque eu sou muito novo, eu sou inexperiente, eu não tenho condições, Senhor. Me dê o quê? Me dê sabedoria. E sabedoria você não adquire num banco de escola, querido. Sabedoria vem do trono de Deus. Então, quando nós oramos ao Senhor, nós precisamos reconhecer quem somos e reconhecer principalmente quem Deus é, para que nossas orações estejam em sintonia com a vontade de Deus. Vamos ser sinceros. Aquilo que nós oramos e pedimos a Deus é o que Deus quer? Será que nós temos incluído nas nossas orações questões que dizem respeito ao Senhor e seu reino? Será que aquilo que é importante para Deus, eu já disse isso na igreja e eu vou repetir aqui agora, aquilo que é importante para Deus é importante para mim? Será que eu verdadeiramente tenho como prioridade na minha vida pedir a Deus que aquilo que é importante para Ele aconteça na minha vida? Que eu me torne aquilo que Ele quer que eu me torne? Que eu me preocupe com aquilo que Ele quer com que eu me preocupe? Será que realmente eu tenho colocado em prática o princípio apresentado lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que Salomão está fazendo aqui. Salomão não estava preocupado onde ele iria se assentar, Salomão não estava preocupado com a amplitude, com a beleza de seu palácio. Aqui não. Posteriormente, Salomão vai construir um palácio magnífico, ele vai construir um trono magnífico, ele vai construir muitas obras, principalmente o Templo de Salomão, que foi uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Posteriormente, mas aqui, na oração dele, dos versículos 6 ao versículo 9, ele não está preocupado com as demais coisas. Ele está preocupado com o povo do Senhor, com o reino do Senhor, ele está preocupado em governar o povo do Senhor com responsabilidade, ele está preocupado em fazer um bom trabalho, porque ele reconhece a sua incapacidade. Nós temos diante de nós uma grande responsabilidade. Eu sei que agora nós temos líderes do Ministério de Louvor ouvindo essa pregação. Vocês que estão à frente do louvor da igreja, vocês têm uma grande responsabilidade. Conduzir o povo do Senhor em cânticos espirituais diante do Senhor. Nosso louvor precisa ser um louvor responsável. Nós precisamos ter isso no nosso coração, porque se nós tivermos, quando abrirmos o nosso coração para orar ao Senhor, esse tipo de percepção norteará as nossas orações e com certeza seremos incluídos aqui no versículo 10. Salomão tinha uma exata dimensão de quem era o povo o qual ele iria governar. Ele tinha uma exata compreensão, ou pelo menos aqui ele demonstra ter uma exata compreensão do tamanho da sua responsabilidade. Foi por isso que Deus se agradou da oração de Salomão. E é por isso que Deus há de se agradar das nossas orações. Quando eu entender que eu estou debaixo da autoridade de alguém. E quando eu entender que esse alguém tem planos, tem propósitos, tem objetivos. Esse alguém tem um plano estabelecido e que eu posso ser parte desse plano. Eu posso ser alguém que Deus usará na consecução desse plano. Quando eu tenho essa percepção e quando isso se torna também o meu desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus se agradará das nossas orações. Eu não quero aqui de maneira nenhuma impedir você de orar e colocar diante de Deus os seus pedidos. Jesus Cristo disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações e nós muitas vezes apresentamos vários pedidos para Ele. Não é errado, não é pecado você colocar diante de Deus aquilo que você quer. Absolutamente. Eu sei que talvez você esteja agora passando por algum tipo de necessidade, talvez você esteja com algum parente enfermo, talvez você esteja preocupado com essa pandemia do coronavírus, talvez você esteja preocupado com o seu trabalho, você esteja preocupado com o seu curso, você esteja preocupado com uma série de fatores. Aqui vai um conselho: coloque diante de Deus em oração. Ore o tempo todo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Fale com Deus, apresente para Deus as suas petições, mas em nome de Jesus Cristo, meu irmão, coloque como prioridade nas suas orações a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pensa, aquilo que é do interesse do Senhor. Seja sábio nas suas orações. Salomão já demonstra sabedoria até mesmo na sua oração. Nossas orações precisam ser orações sábias. Orações que verdadeiramente fazem o coração do Senhor se alegrar. Nossas orações não podem ser meras palavras lançadas ao vento, sem sentido, sem propósito, simplesmente porque eu preciso orar. Eu já falei isso com vocês. Não. Nossas orações, elas precisam estar realmente sendo construídas. A base das nossas orações precisa ser, antes de mais nada, a vontade do Senhor. Interessante que quando Jesus Cristo foi orar, está lá no Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Lucas, e ele foi orar ao Senhor no momento mais difícil de sua vida terrena, ele diz o seguinte: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo,
Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. O que Jesus está nos ensinando? A vontade do Pai, aquilo que Deus queria, era mais importante do que Ele queria. Às vezes nós precisamos fazer isso nas nossas orações. Senhor, eu gostaria de que isso e isso desse certo. Mas eu estou totalmente rendido à sua vontade. Seja feita a sua vontade, mesmo que a sua vontade seja diferente da minha. Eu conheço a história de uma mãe. Uma mãe que recebeu a notícia que nenhuma mãe, nenhum pai gostaria de receber. A notícia de que sua filhinha estava doente e aquela doença era uma doença grave que poderia levá-la à morte. Foram anos de tratamento, anos de angústia, anos de tristeza, apreensão, notícias ruins chegando o tempo todo. E a mãe cristã, o pai cristão, ambos orando ao Senhor pelo quê? Pela cura de sua filha. Óbvio, é claro que nós faríamos isso. É claro que nós seríamos diretos e incisivos. Senhor, cure minha filha. Permita que ela vença essa enfermidade mortal. Nós temos feito isso com irmãos da igreja. Temos clamado a Deus. Mas a situação da sua filhinha só piorava. Só piorava. Os médicos então chegaram diante dos pais, daquela mãe, do seu marido. Os médicos disseram: não há mais nada o que possamos fazer. Tudo o que poderíamos fazer foi feito. A sua filhinha tem poucos dias de vida. É difícil, mas nós gostaríamos de pedir a vocês que já começassem a se despedir dela, porque ela morrerá. A mãe chorando, o pai angustiado, e ela foi orar. E ela daquele dia fez uma oração diferente. Naquele dia, ela falou com Deus da seguinte maneira: Senhor, amo minha filha. Amo minha filha. É, sem sombra de dúvida, o maior presente que o Senhor me deu. Nós temos orado pela cura dela, mas o Senhor não a tem curado. Por isso nós gostaríamos agora, nesse momento, de dizer para o Senhor o seguinte: se não é a sua vontade que nossa filhinha seja curada, que o Senhor a leve, ela te pertence, ela é sua e nós a entregamos para o Senhor. Você teria coragem de falar ou de orar dessa forma? Convenhamos, foi uma oração corajosa, sábia, mas corajosa. Talvez nós não teríamos a capacidade que essa mãe teve. Ela então orou e falou de forma muito sincera: Senhor, se o Senhor quiser levá-la hoje, ou amanhã, ou semana que vem, nós estamos prontos para liberá-la para o Senhor. Seja feita a sua vontade. Naquele dia, algo incrível aconteceu. A menina começou a melhorar. A menina reagiu. Os médicos ficaram perplexos. Os médicos ficaram perplexos de ver algo inexplicável acontecer na vida daquela menina. Ela começou a melhorar, reagiu e, resultado, aquela menina foi curada. Sabe por quê? Porque uma mãe ousou inserir na sua oração de forma muito sincera o desejo de que a vontade do Senhor prevalecesse. Ela não sabia, mas naquele momento ela estava orando da maneira como Deus queria que ela orasse. É difícil, irmãos, eu sei que é. Não é fácil. Há situações na nossa vida muito difíceis onde, sinceramente, temos dificuldade de pedir ao Senhor que faça a vontade dele.
Na maioria das vezes, eu me atrevo a dizer, nossas orações não coadunam com a vontade de Deus. Na maioria das vezes, nossas orações não refletem o nosso desejo de que a vontade de Deus seja feita. Queremos tanto aquilo que temos colocado diante de Deus em oração, os nossos interesses são, ou pelo menos eles se apresentam como nossa verdadeira prioridade naquele momento, que nós nem pensamos na hipótese de que talvez Deus não queira aquilo, de que talvez essa não seja a vontade de Deus, de que talvez isso não reflita a vontade de Deus. Olhe para Salomão. Salomão não pediu conforto, não pediu riqueza, não pediu dinheiro, não pediu um exército poderoso, não pediu nada disso. Ele pede aquilo que Deus quis que ele pedisse. Me dê sabedoria, Senhor. Eu quero cuidar bem do seu povo. Eu quero conduzir esse povo de maneira séria, responsável. Aí agora entra uma coisa muito importante que não foi lido, mas está aqui no capítulo. Veja só o que o Senhor vai dizer para Salomão aqui a partir do versículo 11. Então Deus lhe disse, porque pediste isso e não pediste vida longa, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos. Salomão podia ter pedido isso. Salomão podia ter pedido vingança. Quantos prejudicaram seu pai ao longo da vida? Salomão poderia ter pedido ao Senhor que exterminasse os inimigos de seu pai na face da terra, inimigos que ainda continuavam vivos mesmo no reinado de Salomão. Mas o Senhor disse, você não pediu vida longa, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Eu atenderei o teu pedido e te darei sabedoria e entendimento, como nunca houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Veja só o versículo 13. Também te dou o que não pediste, riquezas, glória, de modo que durante a tua vida não haverá rei igual a ti. Existem reservatórios de bênçãos da parte de Deus. Existem quartos fechados, repletos de bênçãos da parte do Senhor. Mas esses quartos fechados, esses reservatórios só serão abertos para aqueles que colocam a vontade de Deus em primeiro lugar. Existem câmaras secretas que Deus abrirá somente para aqueles que entenderem que a vontade do Senhor deve ser a prioridade da minha oração. Ah, meus irmãos, que possamos corrigir isso na nossa vida. Que possamos entender que a vontade de Deus vem em primeiro lugar. A vontade de Deus vem primeiro. O que Ele quer, o que Ele pensa, aquilo que faz parte dos seus planos, precisa ser a minha prioridade de oração. Aprenda com Salomão. Salomão poderia ter pedido 1001 coisas, exatamente como nós fazemos. Pedimos a Deus que nos abra portas de emprego, pedimos a Deus que nos ajude a conquistar aquela bênção que tanto sonhamos, pedimos para Deus que nos ajude a ter um aumento de salário, pedimos para Deus saúde, pedimos para Deus isso. E quando lembramos, nós pedimos ao Senhor para abençoar o povo dele, nós pedimos ao Senhor para quebrantar o coração de alguém que temos evangelizado. Meu irmão, vamos inverter a polaridade das coisas, vamos colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, vamos pedir ao Senhor que nos ensine a orar de acordo com a sua vontade. Vocês viram o que João disse? João disse, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu repito e encerro a minha exposição. Há câmaras secretas, repletas de bênçãos espirituais, que serão abertas para aqueles que priorizarem a vontade de Deus em suas orações. Que o Senhor nos abençoe através desta oração de Salomão e nos ajude a aceitar, como o apóstolo Paulo diz, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Ainda que não aconteça o que você quer,
ou que aconteça o que você não quer, ainda que aquilo que você está colocando diante de Deus em oração não aconteceu, nunca deixe de inserir, nunca deixe de priorizar e de colocar nas suas orações o sentimento, o desejo de que aquilo que Deus quer precisa vir primeiro. Vamos orar? Eu quero, nesse momento, convidar você para uma oração ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas lições que nós aprendemos aqui através de Salomão, sua oração. Perdoa-nos, porque nós estamos muito longe do ideal, daquilo que verdadeiramente o Senhor espera de nós. Perdoa-nos. Permita, Senhor Deus Todo-Poderoso, que em nome de Jesus possamos aceitar a sua vontade, mesmo que ela esteja de forma contrária àquilo que queremos. Que aquilo que tu queres seja o que nós queiramos. Que aquilo que tu desejas seja o que nós desejemos. Que a vontade do Senhor seja a nossa vontade. E que assim como o Senhor se agradou da oração de Salomão, ouviu a oração de Salomão, que o Senhor também se agrade e ouça as nossas orações. Obrigado por ter nos ensinado tanto nessa noite. Seja glorificado o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, queridos? Amém. Que vocês tenham um restante de domingo abençoado. Quarta-feira espero vocês para o quarto estudo acerca da vida do rei Davi. Quero informar para vocês que nós teremos em nossa escola bíblica dominical algumas mudanças. Às vezes eu darei aula, às vezes o irmão Vinícius dará aula. Nós estamos dividindo aí essa incumbência, estamos aí planejando para o último domingo de abril, porque abril é o mês da escola bíblica dominical, nós estamos planejando aí, talvez para o último domingo, uma aula diferente, alguma coisa que possa abençoar a sua vida. Ore por isso e eu desejo para você uma semana abençoada diante do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus.